Bom, eu trabalho e produzo aqui de casa, né? Eu estou aqui na sala com alguns dos desenhos que eu estou produzindo, outras coisas antigas também. E procuro usar bastante o meu território, né? Não só o interno, mas como o externo também, que eu também uso muito a parte externa, o quintal. Eu estou diretamente do Lins, que é onde eu nasci, me criei, que é o meu território, né? Eu nasci no dia 1º de abril de 1968. E tudo que tinha ao meu redor, quando eu brincava, eu transformava em arte, em história, em dança, que eu usava muito corpo, né? Por esse território todo, meu corpo ocupava todo o espaço desse morro. E todos os materiais que eu ia encontrando pelo caminho, nessas brincadeiras na minha comunidade, eram materiais que iam transformando em objetos, em brinquedo, em matéria para eu poder fazer arte, né? O barro da lama do morro, eu fazia escultura e tal. Eu acho que é o que eu venho fazendo até hoje, caminhando, olhando, observando, vendo o que é interessante. Se não é interessante também, eu olho de uma outra maneira e aí ele acaba virando uma outra parada. Ele pode não servir como um objeto para que eu pinte em cima, mas ele pode ser um objeto que por si só eu resolvo escrever uma história sobre ele. Aí vira um conto, né? Desse conto vira uma peça, aí a partir da peça tem o cenário, aí tem o figurino, aí tem interpretação, dependendo da história tem música, né? Esse é a maneira como eu trabalho. Eu vou dando asa, vou deixando fluir. E nessa fluidez eu vou experimentando, vou aprendendo, vou errando, vou ressignificando, mas sempre com o mesmo olhar atento de anos e anos e anos atrás, e sempre procurando fazer, né, da minha arte algo que eu realmente me sinta muito feliz, que realmente eu tenha muito prazer em fazer. Os primeiros contatos e toda a relação com arte, eu posso dizer que começou já dentro da minha casa, com as roupas que a minha mãe confeccionava para a gente usar, os bordados que a minha mãe fazia. Minha avó também era costureira, costurava a roupa para a gente. O meu bisavô Eugênio confeccionava os nossos brinquedos. A minha irmã Silvana inventava moda com pinturas de camisa, com molde vazado para a gente usar, entendeu? Então isso já estava muito ali no território. O meu avô, ele era pedreiro, trabalhava com obra, e a frente da minha casa, lá no morro, era toda com uns volumezinhos, pareciam uns suspiros na parede toda, e depois ele vinha com os 3 dedos e fazia assim. Ele ia criando um desenho. E eu, criança, olhava aquilo na frente de casa, achava aquilo incrível, eu ficava pensando como fazer aquilo ali, né? E toda essa convivência com essa diversidade, né, de materiais, linha, agulha, tinta, alicate, que meu pai era eletricista, tecido da minha avó, linha de bordado da minha mãe, lata d'água, zinco, eram todos materiais que aguçavam muito a minha criatividade, a minha vontade de inventar coisas com ele, né? Eu adoro costurar, é uma coisa que eu gosto muito e aprendi com a minha avó. E tudo isso fazia parte desse universo. Agora, eu acho que tudo isso se reunia muito forte diante dos meus olhos e explodia quando eu via a folia do seu Manuel Valente lá na minha comunidade, que é algo que me emociona até hoje. E naquela passagem deles pelo morro, aquela serpente de gente com uniforme de cetim, bandeiras com fitas cortando a favela, essa imagem eu nunca esqueci. E aí eu entendia que para realizar aquilo tudo ali era preciso o trabalho manual, que era o que meu bisavô fazia, que a minha avó fazia, que a minha mãe fazia, e que eu, criança, já dava os primeiros passos brincando. E eu acho que esse caminhar que eu venho fazendo, que para mim é o caminhar da existência e das minhas descobertas enquanto um artista que observa o seu dia a dia.
que observa o seu cotidiano, que olha ao seu redor para poder entender um todo, né? Eu tenho muito essa questão da rua, da locomoção, de conversar com todo mundo, de parar para conversar com todo mundo. Eu gosto muito de ouvir gente, eu não sou muito de olhar noticiário de internet, de Facebook, de nada disso. Eu gosto de gente, de olho no olho, de conversar, de ouvir. E tem uma parada minha na rua que é de observar. Eu ando até hoje no ônibus como quando eu era criança. Sempre gostei de sentar na janela. Eu vou olhando paisagem, vou entendendo sobre o território, sobre o que chama atenção, sobre as formas de comunicação que às vezes passam despercebidas, né? Que está ali na rua. E aí, nessa minha caminhada, a minha cabeça vai dando 1000 voltas, porque você fica muito em contato com o real, com o que está ali presente, né? Pulsante. Eu preciso andar, preciso circular, preciso dar ação dos meus pés. Bom, eu não me formei em nada, não estudei nada assim, de arte, de nada. Eu fiz um curso livre de teatro com 15 anos e o teatro me arrebatou, o teatro me invadiu, o teatro não pediu licença, ele me roubou, o teatro me roubou, ele não pediu licença. Ele não bateu aqui, ele tomou meu corpo. E aí, a partir do teatro, eu comecei a usar o corpo no curso, né? As aulas de expressão corporal, as aulas de interpretação. Aí eu já desenhava, que eu sempre desenhei desde criança. Aí me chamaram para fazer um cartaz de uma peça, aí eu fiz o cartaz de uma peça. Aí depois, muito depois, eu fiz dança afro num curso livre também. Foram 4 anos de dança afro. E depois que eu cumpri esses 4 anos, eu comecei a trabalhar como letrista e cartazista de teatro. E trabalhei como letrista e cartazista de teatro durante uns 10 anos. Trabalhei para vários teatros no Rio de Janeiro, vários deles. E eu é que montava tudo sozinho, montava a estrutura, desmontava também a estrutura. E assim eu fui aprendendo a manusear outras ferramentas e a trabalhar com outro tipo de tinta completamente diferente do que eu trabalho agora, que era tinta vinílica, e eram pinturas sobre vinil, sobre plástico. Então eu tinha que reproduzir ficha técnica, logomarca, tudo que viesse para minha mão, uma arte final, uma parada já finalizada, eu tinha que jogar aquilo para aquela escala, né? Dependendo do letreiro. Então poderia ser um letreiro de 2 metros, como poderia ser um de 5 metros, como poderia ser um de 8 metros, como poderia ser um de 10 metros, que era o letreiro do Teatro da Galeria no Flamengo. E aprendi muito. E tive um outro olhar, uma outra noção sobre teatro, sobre realizar, sobre resistir, né? O teatro tem uma parada de resistência que é muito incrível e uma parada também do coletivo, né? Você faz tudo em teatro. Em teatro tudo me fascina, a bilheteria me fascina, varrer o palco me fascina, abrir cortina me fascina, a iluminação, a direção, o cenário, figurino, coxia, então eu sou apaixonado, é o que eu mais gosto, é a coxia. Aí eu fui entender também esse caminho do teatro e esse caminho da arte, para mim, né? Eu gosto muito do processo, do que vem antes da estreia, antes da exposição, antes de exibir o curto, antes de exibir o vídeo. Esse processo criativo, esse tornar possível, esse caminhar até a parada se tornar ali real diante dos olhos do público, de todo mundo que vá para ver um trabalho seu, de arte, exposto, né? De verdade é o que me interessa, é o que mais gosto. Eu gosto muito mesmo desse processo. O meu processo de criação ele é constante e ele dialoga com a escrita, com o corpo, com a fotografia, com a costura, é tudo junto. E para mim é muito importante me permitir ter a liberdade de, se precisar cantar, sem ser cantor, precisar dançar, sem ser bailarino, mas ser eu o meu bailarino, eu o meu cantor, conhecer, né, essas minhas ferramentas, voz, corpo, ideia, escrita, e dar a liberdade sempre, para mim é fundamental,
inventar as paradas, né? Criar, usar materiais inusitados. A Noite Prateada, por exemplo, ela é toda pintada também em espelho. E eu comecei a pintar espelho, a pintar os espelhos, fazer alguns desenhos, mas um dia eu passando na rua tinha um espelho quebrado. E quando eu vi aquele espelho quebrado, aquela ausência daquele pedaço era exatamente a ausência que eu busco dentro do meu texto, A Noite Prateada, que é onde se faz a presença. É naquele vácuo, naquele não lugar que os personagens se conhecem e que os personagens começam uma história. Eu escrevi em 2004 e aí deixei arquivado. Quando foi em 2017, eu apresentei um trecho dele numa exposição minha chamada Setembro Doce, no Cosme Velho, na Z42. Dentro dessa exposição, eu dediquei uma sala para falar um pouco do Noite Prateada. E recebi umas pessoas lá para poder falar o que era a história. E a história foi tão bem aceita e tantas pessoas ficaram tocadas que aí eu falei, bom, acho que agora eu preciso continuar isso aqui, né? Aí retornou de novo aquela vontade de finalizar o trabalho. Aí eu finalizei. Só que nesse processo de concluir o texto, aí vieram mais pinturas, vieram mais desenho, vieram performance, veio a ideia de música, aí veio um cenário, eu transformei a minha sala, essa sala que eu tô, num mar. Porque para mim também é um desafio, às vezes, fazer as paradas que eu quero, porque eu sempre penso aqui, né? Mas aí depois eu falo, opa, aí eu vou dando uma parada, porque às vezes não tem grana para bancar o material. Mas criar possibilidade de chegar perto daquilo ali é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de botar a cabeça para funcionar. E de repente eu falo, peraí que eu tenho isso aqui, agora eu vou misturar com isso, tem isso aqui que sobrou, vou juntar com isso. Quando eu vejo, além de se aproximar do que eu queria, me aponta outros caminhos. Essas emendas, esses pedaços de materiais, de coisas que sobrou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eles se juntam e tomam uma força muito maior. Bom, tudo o que eu vivi, a maneira como eu driblei, a maneira como eu busco soluções para continuar fazendo arte, para continuar tocando os meus projetos, bancando do próprio bolso os meus projetos, tá, para mim é diretamente ligado a uma série de questões, né? Problemas que poderiam ter me impedido de ser artista, falta de dinheiro, como criança queria pintar, queria desenhar, não tinha material, então eu usava outras ferramentas. Depois no teatro, eu não continuei no teatro, em outros cursos, fazendo porque eu não tinha grana, precisava trabalhar, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, de ser independente, desde moleque, nunca gostei de trabalhar para ninguém. Eu sempre me virei, sempre criei caminhos e tal, e trabalhava em empresa, geralmente ficava um mês só. Metia o pé, ia para outra, trabalhava como um emprego temporário, não gostei de nada fixo, de ficar de manhã até de noite, hora para almoçar, hora para tomar café, hora para ir no banheiro, achava tudo isso um saco, acho ainda. E tudo isso eu precisava trabalhar, então isso me impediu de fazer, de repente, estudar mais teatro, né? Ter estudado mais a dança, ter feito outras coisas que se eu tivesse dinheiro, talvez eu pagaria e faria, mas por um lado, todos os problemas e as diferenças, né, de classes sociais, de falta de acesso, eu ia revertendo, eu ia criando outras possibilidades. Eu ia vivendo e experimentando outras sensações
outras formas de me expressar que acabaram contribuindo muito para mim como pessoa e, claro, como artista, porque para mim está tudo ligado. Não houve um momento em que eu falei assim, eu vou virar artista ou eu quero ser artista. Eu fui fazendo. Quando eu vi, eu estava numa peça, quando eu vi, eu estava ajudando no cenário, quando eu vi, eu estava escrevendo um roteiro, quando eu vi, eu estava ganhando um prêmio com aquele roteiro. As coisas foram acontecendo. E eu fui entendendo que todo aquele drible que eu fazia e toda aquela busca que eu tinha por realizar, por inventar, sempre foi. Eu só fui melhorando o meu olhar em relação às coisas. E acredito eu que conseguindo me expressar de outra maneira, com tudo aquilo que passava pela minha cabeça quando eu era criança e eu fazia de uma outra forma, agora eu tinha um domínio, talvez, do que eu fazia, né? Então, isso aqui é pintura, isso aqui é um texto, isso aqui é uma peça, isso aqui é um roteiro para cinema, isso aqui pode virar um bordado. E aí eu vou nesse fluxo. Mas quando eu começo a frequentar galerias e museus, isso também é engraçado. Eu também não via os meus trabalhos ali. Nunca soube explicar isso. Não é que eu não me visse ou achasse que eu não pudesse estar ali. Não era isso. Eu não imaginava que só estar aquilo ali, fazer uma exposição para só estar o trabalho ali, era o que eu queria. Claro, eu fui descobrir depois o que era com a minha primeira individual. E aí eu comecei a entender tudo, essa minha busca constante pela liberdade, por não me prender em nada, por estar sempre arisco, sempre solto, sempre, sabe? Eu gosto muito de poder fazer tudo isso que eu faço. Hoje estou aqui desenhando, mas se eu não quisesse desenhar, eu iria bordar. Se eu não quisesse bordar, eu ia ficar aqui performando e fotografando. Se eu não quisesse fazer isso, eu ia estar pintando. Se eu não quisesse pintar, eu ia escrever. Isso para mim é importante, porque isso não tem um horário e um dia. Isso tem uma urgência. E a hora que isso grita, eu não posso dizer não. E aí eu também, falando dessa liberdade, disso tudo, eu acho que me sinto muito corajoso de chegar aos 52 anos e nunca ter desistido da arte. Mas também não criar nenhum outro tipo de expectativa como se fosse o único objetivo de felicidade em relação à arte. Para mim, os problemas sociais todos que me afetam, né, e que cruzam o meu caminho desde a infância, e eu conheço, eu fui aprendendo sempre a driblar. Então, quando eu faço a minha arte e levo ela para os lugares que eu quiser, isso me coloca num ato, assim, sabe, de um posicionamento que tem muito a ver com a minha vivência, o lugar da onde eu vim. Então, quando eu me vejo hoje trabalhando com arte, montando peças infantis, a minha maior felicidade é poder dividir isso com essas crianças lá. É poder armar grupos de crianças para receber eles na minha exposição, levá-los ao teatro, é algo que eu gosto muito, muito, muito. E tenho dois grandes amigos que estão sempre comigo nessa função, que é o Dani e a Cris. A gente bota 20 crianças no ônibus e vamos para teatro. Eu, enquanto artista, penso de que forma eu posso levar oficinas, nem que seja para um dia, e dividir isso com as crianças. Eu possa pegar do meu bolso uma grana, não me incomodo, alugar um ônibus e levar os meus amigos artistas comigo para Caxias, para a gente fazer uma ação de um dia inteiro de arte para as crianças, contação de história, música, distribuição de brinquedos, distribuição de livros para a comunidade. Isso para mim é muito, muito importante. Eu nunca deixei que não é fácil,
mas que os problemas, né, que tentavam me assolar e tentam até hoje, de verdade me assolem. Entendeu? Eu sou vaso ruim de quebrar. Eu gosto de ser o próprio narrador, adoro contar a minha história, da onde eu vim, quais foram as minhas influências, de que quando eu cheguei no Largo da Carioca, moleque trabalhando de office boy, trabalhei anos de office boy, conheço o centro quase que todo, mudou algumas coisas talvez. O profeta Gentileza andando na rua, distribuindo flores com um roupão branco, um estandarte. Aí eu falei, caramba, parece estandarte da folia. Pô, esse cara aí, qual é desse cara? Um monte de frase, um tipo de letra diferente, aquele corpo que uma hora estava no Largo da Carioca, outra hora na Cinelândia, daqui a pouco eu passava na Presidente Vargas, estava ele lá, na Central, sozinho, pregando, distribuindo flores. Eu via poesia naquilo ali, eu queria entender por que ele usava aquela roupa, que não era roupa igual a todo mundo, aquelas flores que ele tinha no entorno do seu estandarte, me lembravam as flores que a minha mãe fazia, de papel crepom com a gente, de plástico, de tecido, de crochê, sabe? Foi uma figura. Aí, todos os artistas de rua, também fiquei enlouquecido. Os repentistas, os malabaristas, os engolidores de faca. Era incrível, tudo aquilo era muito, muito incrível. E depois, quando eu começo a ir a um museu ou outro, e exposições, aí eu vejo as obras de Heitor dos Prazeres e fico completamente tomado. Foi assim também quando eu ouvi Cartola e Pixinguinha pela primeira vez, criança, na escola. E Heitor dos Prazeres trouxe diante dos meus olhos o quintal, o meu território. Eu via nas pinturas as mulheres sambando, aí lembrava de todos os moradores do morro, lembrava das minhas tias reunidas, da minha família, em dia de festa, as festas de Umbanda, no centro da Dona Falecida Conceição, as bandeirinhas no teto da Umbanda, as sambistas, o carnaval, tudo ali, tudo ali. Aí tudo aquilo que eu vivia na minha infância, na minha adolescência, e que passava diante dos meus olhos, que eu achava lindo, eu via ali a possibilidade de tornar possível, né? Contando uma história, fazendo uma pintura, registrando aquilo ali como numa tela. Agora, o meu compromisso é em falar e fazer aquilo que eu pensei. Quando eu boto um negócio na cabeça, acabou. E aí eu vou fazer. Vai virar uma peça, eu vou escrever a peça, sem saber se vai montar ou não, mas no meio desse processo, desse caminhar, as coisas acabam acontecendo e aí vai levando pro caminho que tem que ir, né? Às vezes eu penso numa parada e vai para outro caminho. Quando eu escrevi Os Desertos de Laíde, a primeira ideia era só uma performance. E era a partir do personagem masculino falando da sua mãe. E aí pintei uma tela e fiz 3 bordados e algumas ilustrações. Aí uma amiga minha chegou, Camila, vamos produzir isso, não sei o que, a coisa foi, virou uma peça. Entramos em cartaz, ficamos uma temporada no Largo das Artes, experimentando o espetáculo, já com um público bom. Depois fomos CCBB, lotado, com várias críticas muito positivas, muito construtivas, falando bem do espetáculo, do texto, da direção, das atrizes que são maravilosas, a Tati, a Jussiara e a Dai, falando da música, falando do figurino, falando do cenário, da poética, tudo muito simples, como eu pude fazer e como eu achei que era. Eu queria a simplicidade e leveza, eu queria quase desnudar aquela história, deixar aquelas mulheres que já traziam, né, uma história muito pesada e muito densa, leve. Então eu trabalhei com roupas com tecidos leves,
com bordado, com coisas delicadas, né? Que mesclavam transparência, leveza e bordado, e deixei a força, que é a alma e a energia que gera e que roda nessa mulher, ficar por conta das atrizes. Então só eu sei tudo que me movimenta, tudo que me move, tudo que me sacode quando eu estou criando, quando eu estou pensando, quando eu estou construindo para realizar. Depois que foi realizado e que está lá, aí vai seguir o próprio caminho. Aí eu já estou com a minha cabeça em outra criação.